Oi, pessoal. Eu fiz a experiência de ficar 24 horas sem nada de rede social. Então, ontem eu desliguei totalmente das redes e só deixei disponível para ligação, né, pela operadora, e fiz leituras. Eu acho que ontem eu li cerca de 100 páginas. Já fazia muito tempo que eu não lia esse tanto de páginas, justamente por conta da falta de foco. Uma coisa que eu tenho reclamado muito por conta desse uso das redes é porque quanto mais a gente fica imerso nas redes sociais, mais a gente fica sem vontade de ler. E foi o que aconteceu, né, comigo. Eu não estava conseguindo ter foco. E depois que eu me desliguei das redes, né, eu fiz tudo que eu precisava fazer em casa, enfim. Enquanto Afonso estava acordado, eu comecei a ler algumas coisas. E eu fui para aquela técnica que sempre me salva, que assim é inevitável, sempre dá certo. Quando eu não tô com vontade de ler alguma coisa, eu recorro a Machado de Assis. É o meu escritor brasileiro preferido. Já li muitos contos dele. De romances já li 3, né, 3 de suas obras. Já li também livros, né, falando sobre ele. E eu sou apaixonada pelo Machado. Já leio também de vez em quando as suas correspondências e tudo. Ontem eu peguei um conto chamado Tu, Só, Tu por Amor. Né? Tu, Só, Tu por Amor, que é uma paráfrase ao canto, se não me engano, canto 3, dos verso 119 do Camões, onde ele começa a narrar a morte de Inês, né, da dona Inês, pelo pai eu acho que é Dom Henriques. Eu não tenho certeza, mas vou colocar o nome aqui se eu estiver errada. E ele começa, o Camões ele conta, né, como se deu a morte de Dona Inês. Eu fui até o final do canto, eu fui até o canto 149. Eu já tinha lido, já tinha feito análise sobre ele junto com uma aula da Amanda Stella há uns aninhos atrás. E aí eu li para relembrar e para ler o conto. E o Machado, ele tem uma sacada genial, que é começar a fazer uma narrativa em forma de teatro e de comédia mesmo, assim. É uma comédia bem inteligente, assim, tem um humor muito inteligente, onde ele conta sobre o amor de Dona Catarina e de Camões, né? Camões ali junto no palácio, né? No paço do rei. E a Dona Catarina, por ter uma visão muito... por ter uma posição, na verdade, muito privilegiada, não poderia ficar com Camões, que era meio como se fosse o bobo da corte, como se fosse aquele poeta onde as pessoas acham genial a poesia dele, mas é um cara pobre, que sonha em ir para a África, para a Ásia. E o Machado, ele sabe colocar muito bem esse romance em teatro. Esse teatro, ele era reproduzido, né, para as pessoas do Rio de Janeiro na época, e foi muito legal perceber a forma como ele coloca. E é muito engraçado o humor, né, que é usado. Então tem um triângulo amoroso aí, né, do Caminha, que tinha ódio do Camões por ser um grande poeta, e ao mesmo tempo ódio do Camões porque Dona Catarina, a moça pelo qual ele também era apaixonada pelo Camões. Então, uma história de muito ódio. E aí eu li esse conto ontem e comecei a ler o mínimo sobre leitura em voz alta, da Marcela Samartin. Eu já tinha escutado falar sobre isso e eu leio para Afonso desde que ele é recém-nascido. Eu comecei a ler para ele nos primeiros dias de vida,
o livro Senhor Boaventura, do Tolkien. E aí, depois disso, a gente foi implementando leitura na rotina de sono dele, de soneca. Então, sempre lia. Agora, eu tenho lido muita poesia para Afonso, por questão da entonação, né? Da prosódia, na verdade. Toda a questão da prosódia, que é a forma como você faz a entonação, as pausas, os sons, enfim, tudo misturado ali, para que a literacia seja algo fácil na vida dele, né? Começando desde pequeno, até mesmo desde o ventre, porque tem pesquisas que mostram, né, que desde o ventre a leitura é benéfica, porque ele vai associar, não que ele vai entender a leitura, mas porque ele vai associar com a voz da mãe, né, com aquilo, e aquilo acalma. Tanto que teve uma pesquisa que fizeram com 33 crianças, se não me engano, acho que foi isso, ou até mais, onde a mãe, nas últimas 6 semanas de vida, a mãe lia o mesmo parágrafo desde o ventre para os bebês, e depois de 54 dias de vida do bebê, quando uma outra pessoa lia esse mesmo parágrafo, o bebê conseguia se acalmar através da lembrança, né, daquele parágrafo. E tem vários outros testes relacionados a isso, do quanto a literacia é algo muito importante, e quanto mais você exercita isso desde pequeno, o bebê vai adquirindo também vocabulário, ele consegue se expressar, entender melhor os seus sentimentos, entender melhor, né, quando criança, ele consegue ter um conjunto de vocabulários, que é a questão do vocabulário que você tem e do vocabulário que você expressa. Então, ainda que ele não expresse todas essas palavras que ele vai adquirindo, são palavras que depois podem ser usadas em diferentes contextos, porque ele aprendeu, enfim, em várias dessas coisas. Então, é algo que eu gostei muito, tô gostando muito de ler. E como eu tenho o Kindle Unlimited, eu tô salvando vários livros que eu quero ler. Dentre eles, tem alguns livros do mínimo. Eu tava até conversando com meu marido e com algumas pessoas sobre o problema de você ter muitos livros de o mínimo sobre vários assuntos. Porque, assim, determinadas pessoas vão pegar só pelas suas áreas de interesse. Outras pessoas vão ficar só nisso, então vai ler o mínimo sobre tudo, não vai se aprofundar sobre nada, né? Há grandes chances disso. Mas o que eu fiz? Eu peguei alguns livros que eu gostaria de ler sobre o mínimo. Dentre eles, o próximo, né, que eu vou ler depois do mínimo sobre leitura em voz alta, será o mínimo sobre psicologia do Dr. Pacheco, porque a psicologia aqui no Brasil tá virando brincadeira. Ao mesmo tempo que a gente tem um monte de psicólogos que parecem que precisam mais de psicólogo do que seus próprios pacientes, há também essa geração de terapeutas aí que muitas vezes não é nem vocação, é só esse anseio por querer trabalhar de casa, tendo seus horários e ver que dá muito dinheiro, e aí acaba que tem uma penca de terapeuta que não entende nada sobre a alma humana. E eu gosto muito do Dr. Pacheco, e eu acabei pegando aqui o livro O Mínimo, né, sobre psicologia, que foi ele que fez. Depois eu vou pro mínimo de filosofia. Só que aí eu tô tentando colocar por grupos de interesse, né? Então, literatura, leitura em voz alta, e o mínimo sobre literatura do Gurgel, que já é uma pessoa que eu conheço e confio, né? E coloquei aqui o mínimo sobre Platão, da Bruna Torlai, junto com o mínimo de filosofia do Vitor Salles. Só que a questão do Vitor Salles é o seguinte: respeito muito o trabalho dele, mas eu não tive uma experiência muito boa com um dos livros que ele escreveu, que foi o Virtudes no Cotidiano.
Eu achei muito... eu achei que o livro poderia ter sido organizado melhor. Eu entendo que é um livro um pouco diferente, com a proposta diferente, né? Porque ali é uma sequência de lives, mas eu acho que poderia ter sido melhor organizado. Não achei muito legal, não. Mas estou querendo dar uma chance para esse aqui de filosofia. E deixa eu ver se tem mais algum. Dos mínimos são esses. Depois eu quero ler o do Bitcoin também. E sobre a educação dos filhos. Mas aí são planos futuros. São livros pequenininhos de cerca de, no máximo, 110 páginas. Alguns têm 70. É fácil de ler. Cadê meu cell phone? Agora, finalmente já em casa. A última vez que eu gravei foi no sábado, hoje é segunda-feira, e acabou que eu nem gravei o que eu queria, tudo que eu queria, porque geralmente no domingo é muito corrido. A gente vai pra Brumadinho, né, que é onde a minha sogra mora. E às vezes é uma correria, porque a gente tem que chegar aqui para poder se arrumar para ir para missa, né? A gente poderia ir lá, mas a gente tem buscado ser frequente, né? Como eu tinha falado no vídeo que eu falei que eu larguei no Instagram, eu falei que a gente tá buscando ficar mais aqui, né? E aí a gente tá nessa correria. Nesse final de semana eu gostei de ter lido a quantidade que eu li. Eu li bastante coisa. Geralmente fica muito tranquilo de ler, porque Afonso acaba passando de cola em colo, né? Todo mundo quer pegar, todo mundo quer brincar, enfim. Tô achando minha boca muito pálida, deixa eu passar um batom. Eu acabei nem me arrumando direito, porque Afonso ele tem obsessão de pegar tudo aquilo que tá na minha mão. Então, de repente, uma coisa que ele não tá nem aí, tá na minha mão, acaba se tornando a coisa mais interessante do universo pra ele. Então, geralmente, quando eu tô com a minha maleta de maquiagem perto, ele tenta pegar. Ó, pra você ver a situação. E a casa tá toda bagunçada, porque com o menino, né, às vezes tem que estar todos os brinquedinhos no chão, pra ele poder ficar entretido, né? Eu consegui ler um livro, né, nesse final de semana, da sexta até o sábado. Em 2 dias eu consegui terminar, que foi o Leitura em Voz Alta. Eu gosto de deixar as coisas todas registradas no Scooby. Geralmente, assim, eu tô sempre atualizando em tempo real lá minhas leituras. E quem tiver o Scooby e quiser ver, né, coloca a solicitação lá, a gente vira amigo no Scooby, enfim.
aí tem sempre nos cards do próprio YouTube, mas eu vou tentar colocar lá no canal, né, onde tem todos os vídeos e tudo, mas eu vou tentar colocar sempre na descrição dos vídeos, ou então acho que até aparece sim, aqui embaixo. Eu também tô no Substack, não sei se é assim que chama. Eu pretendo levar textos pra lá também, mas eu ainda tô sem ideias do que escrever. Mas enfim, aí o que foi que eu li, né? Como eu tinha falado pra vocês, o mínimo sobre a leitura em voz alta, e aí eu vi que realmente tem muitas pesquisas que mostram a importância da leitura. Realmente é um tema muito repetitivo, assim, não tema, né, mas a forma que a autora escreve. A Marcela Saint-Martin, ela repete muito. Às vezes dá a sensação de que é para preencher páginas, né, o que eu acho que não tem tanta relevância assim, porque se a gente for parar pra pensar, a série é o mínimo sobre. Então não tem a necessidade de você estar completando páginas ali, né? Que fale só o essencial e pronto. Mas eu dei 5 estrelas, por quê? Porque foi o meu primeiro contato com o tema, né, da leitura em voz alta. Inclusive eu tô com o originalzão para ler. Eu assino Kindle Limited, né, como eu falei para vocês, e aí eu já peguei vários livros emprestados para poder ler pelo Kindle, muitos sobre o mínimo, que eu estou tentando separar por temas, porque é como eu não sei se eu falei nos takes anteriores, mas eu acho um pouco problemático esse negócio de um mínimo sobre, porque a pessoa vai se aprofundar em um mínimo, vai se aprofundar não, né? Vai ler um mínimo sobre tantos assuntos e não vai se aprofundar em nada, né? Então, eu tô tentando separar por temas. Então, eu terminei de ler o livro da Marcela Saint-Martin, já vou aplicar com o Afonso, né? Tudo aquilo que eu aprendi lá. E agora eu estou lendo o livro do Dr. Pacheco, que é o mínimo sobre psicologia, como eu falei pra vocês. Eu estou pegando temas bem semelhantes, né, e que são da minha área de interesse. Então não vou ler todos os mínimos, e também não é minha intenção ficar lendo um atrás do outro. Porém, como agora eu tô muito nesse negócio de largar as telas pra ler, eu acho que vai me incentivar a pegar esses livros curtos para eu sentir que realmente eu tô lendo. E aí depois eu ir indo para livros mais longos, que são os livros que eu gosto mais, né? Que são livros mais aprofundados, você passa mais tempo meditando aquilo ali e tudo. E eu fiquei muito feliz desse livro ter sido escrito pelo Dr. Pacheco, porque é um dos psicólogos assim que eu acompanhava, né, o trabalho pelo Instagram, e eu tinha confiança, além de, claro, o Sidney Silveira, né, que ele entende muito da psicologia tomista, foi o que trouxe a psicologia tomista pro Brasil, assim, e o Rafael de Abreu, né, que é o discípulo, digamos assim, dele. Então, assim, a psicologia tomista, ela me interessa muito. Eu não vou ser terapeuta, não é minha vocação, não tenho interesse em ser, mas essa questão da saúde mental, das nossas emoções, é uma coisa que me interessa muito, né? Eu já fiz acompanhamento psicológico com uma psicóloga tomista, a Nina, que é uma discípula, digamos assim, aluna do Sidney Silveira, maravilhosa. Foi um tema que me interessou muito, porque assim, se você parar pra pensar, numa época que o pessoal falava que era época de trevas e tudo, você ter Santo Tomás que te dava meios, né, de melhorar a sua forma de viver a vida, né? Sua forma de lidar com a tristeza e tudo, enfim.
E aqui o Dr. Pacheco, ele vai falar sobre a psicologia mais numa perspectiva moderna. Então ele vai trazer desde quando a palavra psicologia surgiu, né, pela primeira vez, e vai trazer algumas citações da Edith Stein, que é a minha santa de devoção. Santa Edith Stein, foi uma grata surpresa, porque eu não esperava. E também vai falar como a psicologia é encarada hoje longe da religião e longe da filosofia. A filosofia, ela tem uma parte muito importante, tem uma contribuição muito importante para a psicologia, né? E se a gente for parar para pensar, a fé também, né, de certa forma, tem sim uma certa contribuição. E aí tem citações, né, do Papa Pio XII falando sobre, dando, né, aos psicólogos numa conferência o conceito de personalidade, como a igreja encarava aquilo. Então, assim, tá sendo muito bom ler esse livro, tá tendo muitos dados importantes, gostei muito. Talvez se tivesse sido outros psicólogos escrevendo, né, esse tema, eu não me interessaria, talvez eu deixaria pra lá, enfim. E terminando esse aqui, eu quero ler mais voltado para a área de filosofia, né, de filosofia. Então tem um mínimo sobre filosofia, como eu estudo muita filosofia, antropologia filosófica, moral das virtudes, todas essas questões na minha pós, eu acho interessante. Então, uma coisa muito engraçada também é que, lendo esses livros, eu consigo saber a origem dos conceitos, né? E saber de onde é que surgiu aquelas coisas. Então, tem sido uma leitura que me faz relembrar as coisas que eu já vi na pós, né? Então, tem um mínimo de filosofia do Vitor Salles, vou dar uma chance novamente para o Vitor Salles. E depois tem questões da maternidade, só que tem alguns livros sobre maternidade. Você quer participar? Ó, tá vendo? Ele destrói minha bolsa de maquiagem. Mas tem algumas coisas que eu quero entender, né, sobre... Vou deixar assim, vai ficar torto, mas é pra ele se distrair com a própria imagem. Mas eu quero muito entender essas questões da maternidade pelos livros que eu tenho ali. Tem uma coleção de livros do Paulo Combes, que é o livro da dona de casa, o livro da esposa, o livro da educadora e o livro da mãe, né? Então eu quero ler essa coleçãozinha, depois eu vou para essas coisinhas mais leves, assim, né? Eu acho que é a Cássia Kawamura que escreve, a da Yutiba, acho que é isso. Mas enfim, tô gostando muito. Tô lendo também o diário da Elisabeth Lesieux, né, como eu tinha falado. Tô lendo Madame Bovary também. Eu estou tentando ler novamente Madame Bovary. Às vezes é mais difícil porque o dia inteiro esse menino, como eu disse, ele tem uma obsessão por tudo que tá na minha mão. Então, se ele vê um livro na minha mão, ele vai querer pegar o livro. Então eu deixo um pouco pra lá, e aí eu gosto mais de ficar com o Kindle. Curiosamente, o Kindle ele não solicita tanto assim, não. E, enfim, aí nesse final de semana também fiquei muito pouco no celular, que já é uma grande vitória. Tô muito feliz. Hoje deu uma desandada, mas teve motivos específicos para que isso acontecesse. Enfim, e depois eu vou trazer mais vlogs de leituras para vocês, comentar sobre os livros. Acho que vou fazer um pequeno resumo sobre esse O Mínimo e também Contra a Vida Intelectual, que é um outro livro que eu estou lendo por aqui, que eu tenho gostado muito, né, da escrita do Ronald Robson. Ele realmente fez um trabalho incrível com aquele livro, e eu quero trazer alguns comentários sobre esses livros aqui. Então, eu vou encerrar esse vídeo junto com o Afonso José. Dá um tchau pro pessoal, fala assim, tchau galera, até o próximo vídeo. Dá um tchau. Não quer dar tchau não? Fala assim, tchau gente. Manda um beijo. Mua. Mua.
Fala pro pessoal antes da gente ir como é que a vaca faz. Isso. Mu. Como é que a vaca faz? Isso, muito bem. É isso, gente. Até o próximo vlog.